Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Espero que estejam gostando. Meu nome é Lucas Canda e eu faço parte do PET Engenharia Química UEM. Aí eu vou explicar um pouco, inicialmente, o que é engenharia química para vocês, de uma maneira bem sucinta. Aí, o que seria engenharia química? A engenharia química nada mais é do que um ramo da engenharia que estuda os processos de transformação da matéria-prima em bem de consumo para a sociedade. Ou seja, você explora algum material da natureza, passa por uma transformação e obtém um bem de consumo para a sociedade. Um exemplo que a gente poderia citar seria a extração de madeira, passando por uma transformação, e assim você obtém o papel. Seria um exemplo bem claro. Aí aqui embaixo a gente tem a imagem de uma indústria, porque geralmente quando se refere a engenharia química e processo de transformação, via de regra a gente está falando de uma indústria. Bom, agora aqui a gente tem uma planta industrial, seria basicamente um pouquinho do cotidiano do engenheiro químico. A planta industrial nada mais é do que um fluxograma que tem as informações de maneira bem imediata, bem resumida da sua indústria, né? Seria basicamente a representação de indústria no papel. Aí daqui você consegue extrair informações de correntes, de equipamentos, propriedades de algumas correntes, coisas do tipo. Aí você consegue ver, por exemplo, desde a entrada da matéria. Aí essa matéria ela passa por um transporte, chega em um equipamento industrial, esse equipamento industrial vai fazer algum processo com essa matéria, aí vai ou separar a matéria, como está acontecendo aqui, né? Passa uma matéria para cá e uma matéria para baixo, vai entrar em um novo equipamento, e assim por diante, até que se acabe todo o processo de transformação, até que você obtenha por fim um produto refinado que vai ser comercializado para a sociedade, certo? Aí aqui a gente tem alguns equipamentos industriais, que são, digamos assim, coisas que todo engenheiro químico vai acabar vendo. Aqui, primeiramente, a gente tem uma maquinária de produção de cerveja, é basicamente um recipiente de aço inox, que vai receber possivelmente a levedura e vai permitir o processo de fermentação, né? Aí depois que essa fermentação está completa, ela vai ser transportada para um outro equipamento e assim vai seguir até você obter a cerveja. Um outro exemplo seria o ciclone industrial, que nada mais é um equipamento de separação que ocorre da seguinte forma. Vem uma carga aqui de uma mistura de gás e um sólido, né? Por exemplo, areia e ar. Ela vem por aqui, rotaciona, aí dentro desse corpo, basicamente vai acontecer o quê? Os materiais sólidos, que são um pouco mais pesados do que o gás, eles vão rotacionar e por ação da gravidade vão descer, enquanto que os materiais gasosos vão subir por força centrífuga. Aí da minha parte era isso, agora eu passo a palavra para o Leandro. Oi pessoal, continuando aqui a nossa apresentação, vamos falar agora sobre onde o engenheiro químico pode atuar. Bom, aqui vão alguns exemplos de área de atuação do engenheiro químico. Então a primeira é álcool e açúcar, papel e celulose, petroquímica, bioprocessos, fármacos, cosméticos e perfumes, alimentos, fibras sintéticas, gestão tanto de equipes quanto de indústrias e de equipamentos, dentre muitas outras opções. As áreas de atuação do engenheiro químico são muito vastas, e alguns trabalham no mercado financeiro, outros no mercado de segurança de trabalho, etc. Muitas pessoas se perguntam qual a diferença entre um químico e um engenheiro químico. Bom, então aqui vamos comentar sobre algumas características desses dois profissionais. O químico ele está focado na análise de substâncias em laboratório, pesquisa de novas composições de materiais, modelagem de estruturas moleculares, análise de reações químicas, e o foco é maior na escala microscópica das coisas, enquanto que o engenheiro químico, o foco é no projeto de equipamentos industriais, otimização e controle de processos, análise de viabilidade econômica de processos, reutilização de matéria-prima e energia, e o foco é maior na escala macroscópica. E como essa diferença se aplica na profissão? Trouxemos aqui dois cargos da Petrobras muito famosos, o químico de petróleo e o engenheiro de processamento. Então, quais são os requisitos para você ser um químico de petróleo? Você precisa ser formado em química, química industrial ou engenharia química. Aqui é interessante destacar que o engenheiro químico também pode se tornar um químico de petróleo.
Então, o químico de petróleo, suas atribuições são métodos laboratoriais de análise, controle de qualidade, desenvolvimento de pesquisas em materiais, produtos e processos, e também assistência técnico-científica. Já o engenheiro de processamento, os requisitos são a formação em engenharia química. Para você ser um engenheiro de processamento, você precisa ser formado em engenharia química. Então, suas atribuições são otimização dos processos, assegurar a segurança e produtividade no trabalho, usar modelos matemáticos e simulação para validação dos processos químicos, petroquímicos e de logística, e também o projeto de equipamentos. Quais foram as contribuições para a sociedade que a engenharia química trouxe? Então, trouxemos aqui 5 contribuições que são muito relevantes no nosso cotidiano. A primeira delas são as fraldas descartáveis. Elas foram desenvolvidas pelo engenheiro químico da P&G, Victor Mills. As pilhas alcalinas duradouras foram criadas pelo engenheiro químico Lewis Urey. O biodiesel, a sua criação é atribuída ao engenheiro químico brasileiro Expedito José de Sá Parente. A penicilina é atribuída a Margaret Hutchinson Rousseau, que desenvolveu a primeira planta industrial de penicilina que possibilitou o seu uso em larga escala. Já o plástico, a sua criação e produção em larga escala é atribuída à engenharia química como um todo. Em nome do PET Engenharia Química, gostaríamos de agradecer pela sua atenção. Gostaria também de convidar você para acompanhar nossas redes sociais. Nosso Instagram é @pet.em.eq. Obrigado.